Olá, pessoal, boa tarde a todos vocês. Tá todo mundo bem? Aqui está tudo bem. Aqui está todo mundo, todos estamos bem. Enfrentando a temporada do frio, mas estamos dando glória a Deus. Amém? Então, eu quero só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Deus ainda há de fazer nas nossas vidas esse ano ainda. Então, hoje, irmãos, nós terminamos a nossa campanha. Foram 3 semanas de jejum. Nós terminamos hoje, quer dizer, aqui eu acabei hoje, né? As irmãs aí no Brasil acaba hoje, meu dia lá. E aqui já são 1h12, então o meu já entreguei. Então, foi muito bom essas 3 semanas nesse propósito. Nos fortaleceu, nos deu força para a gente continuar, nos libertou. O jejum liberta, transforma, modifica e também traz muitos benefícios na nossa vida, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, o nosso corpo que precisa também de um tempo, o nosso organismo precisa também de tempo para se desintoxicar. Então, o período que você está sem comer, você está deixando o seu organismo respirar. Porque o nosso problema é que nós sufocamos o nosso organismo comendo, comendo, comendo e não deixa ele respirar. Aí é onde vem os problemas, é onde surgem muitos problemas na nossa vida, é devido à alimentação errada e nas horas erradas. E eu sou grata a Deus por tudo mesmo, viu, irmãos? Por você que está aí, pelos inscritos, pelos que não estão inscritos, pelos que vão se inscrever. Às vezes eu penso assim, quando eu olho as pessoas, tem pessoas que tá todo dia aqui no canal, todos os dias. Basta o vídeo entrar, carregar, a pessoa já está vendo. E tem outras que está escrita, mas não ouve, não se importa de ver, né? Às vezes a gente fica assim, eu já pensei várias vezes de parar. Hoje eu não vou gravar esse vídeo não, meu Deus. Mas de repente eu me sento aqui, é o meu lugar certo, meu lugarzinho aqui. Aqui é na cozinha, né? Aqui eu me sento aqui, pronto. Não, vou gravar o vídeo. Não, eu vou gravar o vídeo. Senhor, eu não tenho nada para falar, Senhor, eu não tenho nada para dizer para ninguém. Aí eu me sento aqui, começo a folhear a Bíblia, mexo para lá, mexo para cá. Aí tô aqui, ó. Então eu vi uma pregadora, eu gosto muito de ouvir os vídeos dela, né? Ela contando, ou isso é quando eu vou pro trabalho, eu coloco o vídeo e vou vendo, né? São 15 minutos de trajeto e eu vou ouvindo. E ela dizendo que no início do ministério dela, ela começou o ministério dela com 50 anos, que ela começou a gravar vídeo, a fazer reuniões com as pessoas. E ela disse que ficava falando com o marido dela: amor, tomara que hoje pelo menos tenha 100 pessoas naquela reunião. 100 pessoas. E ficava orando para que pelo menos desse 100 pessoas naquela reunião, né? E ela disse que hoje, quando ela olha assim, ela não acredita. A multidão 5.000 pessoas que ela traz palestra. Então, num ginásio, numa sala, seria impossível aquela multidão. Ela vai para um ginásio para dar aquela palestra para as pessoas, né? Então, as pessoas saem dali radiante, gratificada por tudo que Deus fez na vida dela, e através dela Deus está trazendo palavra de incentivo, palavra de renovo, contando, testificando da vida dela, do que ela passou, do que ela viveu. Então isso é muito importante. A gente muitas vezes parar também para ouvir a opinião das pessoas, né? A respeito. Eu disse, nossa, então se ela orava para ter 100 pessoas, 100 pessoas na reunião, meu Deus, eu peço que o Senhor bote pelo menos 50
50 por dia para ouvir os áudios. E o Senhor e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que Deus pode alcançar você, alcançar a sua casa, alcançar a sua família, alcançar seu familiar, alcançar do maior ao menor, alcançar o que está empregado, ao que está desempregado, alcançar o que é liberto e alcançar o que precisa de libertação. Então a gente tem que perseverar na oração, porque a Bíblia fala que pode a mãe esquecer do seu filho, né? Mas Deus não vai esquecer dos seus filhos. E Ele vai juntar como uma galinha junta seus pintinhos. Então, se você vê, irmã, como é que a galinha junta seus ovos? Hein? Eu fui criada em sítio, minha mãe criava muita galinha. Criava galinha, criava peru, criava pato. Então, quando as galinhas, elas eram criadas soltas, preste atenção, e elas faziam o ninho delas no mato. Só que a minha mãe me colocava para ir seguir as... Não dava comida para as galinhas, e quando elas comiam, elas voltavam para o ninho, né? Na hora de elas pôr, elas começavam a cantar, então elas iam à procura do ninho delas. E minha mãe me botava para ir atrás das galinhas, para descobrir onde é que elas estavam colocando os ovos. E ali, irmã, você sabe que criança, né, adora essas coisas. E eu era muito curiosa e eu ia mesmo, né? Eu ia atrás, seguia aquela galinha ali, ó, atrás dela ali, e ela cantando e cantando, cantando, até chegar ali no ninho e ela colocar o seu ovo. Então, ali quando ela terminava de pôr os seus ovos, que ela estava quase a chocar, quando a galinha está quase a chocar, ela não sai do ninho, ela fica ali. Minha mãe ia lá, pegava os ovos, trazia, botava num balaio muito grande, forrava com pano velho, colocava os ovos e colocava ela ali e botava outro balaio em cima para ela não sair do ninho. Irmãos, ela com o bico, ela junta para um lado, ela junta para o outro, ela arruma aqui. Minha mãe botava 12 ovos e aquela galinha muito bonita cobertava todos aqueles 12 ovos. Quando saía aquela ninhada de pinto, era a coisa mais linda do mundo. O cuidado que uma galinha tem com seus pintinhos, irmãos, é a mesma coisa que Deus tem conosco. Deus, ele se preocupa conosco. A gente é que é tão abestalhada, a gente é que tão ignorante que nós somos, que nós achamos que Deus não se importa, que Deus não está preocupado. Que nem eu vejo muitas pessoas dizer, onde é que está Deus? Né? Agora aí, nesse problema aí que está tendo aí, nessa reportagem, eu vi uma reportagem aqui que um repórter perguntou, mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Né? Como se Deus fosse o culpado dessa coisa ruim ter vindo atingir as pessoas. Não. Nós, mesmo que a doença venha, irmãos, mesmo que a doença venha, mas se o seu corpo estiver protegido, se o seu corpo estiver revestido com a umidade do seu corpo em alta, estiver imune, não vai entrar doença nenhuma. Você tá me entendendo? Então as pessoas sabem que o vírus está aí. As pessoas não tomam a vitamina C, as pessoas não tomam a vitamina D3, as pessoas não tomam um suplemento alimentar para repor o que está precisando no seu corpo. Então, se o seu corpo está vulnerável, é claro que vai ser atingido. E muitos não resistiram, por quê? Pessoas que tinham diabetes, pessoas que tinham problema de coração, pessoas que tinham problema de respiração, claro que o trem ataca no pulmão e as pessoas não resistiram. Então, não é Deus que abandonou o povo é que abandonou Deus. É o povo que se esqueceram de buscar a Deus, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 32, verso 17, ó soberano, Senhor, tu fizeste os céus e a terra, com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostra a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que com as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos. Tem toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vê a conduta de todos e lhe dá o que merece. Tá vendo aqui? Jeremias está dizendo que Deus é um Deus soberano, é um Deus grande. Mas é o pecado do povo
entendeu? Que faz com que doenças, com que destruição venha sobre o povo. Não é que Deus é má. Aqui ele está dizendo que mostra a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a geração seguinte. Então, é a consequência dos pecados da humanidade que tem feito recair sobre eles coisas ruins. Então, se nós, irmãos, aprumarmos os nossos passos com Deus, ele vai nos livrar e vai nos defender. Você pode ter certeza disso. Então, Deus diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 18: pois hoje eu fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de fogo, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Viu? Então o Senhor nos colocou como o quê? O Senhor colocou a gente aqui, nos fortaleceu para estar aqui. Eu quero falar para você, irmão, que a gente não está isento, como eu já te disse, como a gente não é isento de pagar imposto. A gente não é isento de problemas. Mas se a gente tiver uma caminhada com Deus, se a gente tiver a fé genuína de servir a Deus, de estar com Ele, Ele está conosco nos momentos bons, nos momentos difíceis. O Salmo 23, versículo 4, que diz assim, olha. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu está ao meu lado e tua vara e o teu cajado me protege. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. O medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro. Então a fé, aqui está dizendo, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Você não pode ter medo do seu futuro. Você não pode ter medo das previsões que estão dando por aí. As pessoas dão a previsão que quer. É como se eles estivessem substituindo Deus. Deus não falou nada do que esse povo está falando aí. E as pessoas estão dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai falar aquilo. Guarda o seu pé e guarda a sua boca de profetizar coisas que Deus não está mandando. Né? Porque o crente verdadeiro e genuíno no Espírito Santo de Deus não vai andar em pânico, não vai andar com medo, não vai andar atribulado, não vai andar possessivo, depressivo e esquizofrênico. Viu? O crente esquizofrênico, ele vê coisas que não existem, tá? Então você tem que aprender a se encaixar na palavra de Deus. E ele diz, pois hoje eu vou fortalecer você como uma cidade fortificada. E ele disse com Jeremias, esse povo tem um coração obstinado, esse povo não quer me obedecer. Você quer vitória nessa hora? Você quer que Deus haja por você? Você quer que Deus faça acontecer o impossível na sua vida? Então você não pode ter medo. Porque a palavra de Deus diz, o medo é um beco sem saída. Mas a fé sempre tem vitória e sempre tem um futuro brilhante para você. Aprenda a ter fé, aprenda a acreditar, aprenda a saber que Deus está no controle de tudo e que Ele é soberano e que com a mão forte, braço estendido, Ele regeu uma nação o tempo inteiro. Durante 40 anos, o povo não morreu de fome, a roupa não se rasgou, os sapatos não envelheceram, o povo tinha tudo o que precisava, mas infelizmente foram ingrato a Deus. Infelizmente, se deixaram levar pelo vale da amargura, pelo vento da decepção, pelo vento das incredulidades. E nós não podemos andar nesse vale da dúvida, da incredulidade. Nós temos que nos inclinar, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Senhor, que assim o Senhor possa derramar a sua graça. Porque eu sei que o rei lhe disse, verdadeiramente seu Deus é maior que todos os deuses, Senhor dos reis, revelador de mistério, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado.
E assim, Deus, o Senhor possa colocar cada um de nós em altas nuvens de defesa, de proteção. Guarda-nos, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Nos livra dos ataques, dos perigos, de cair, de assalto, de assaltante, de homem de mão armada, do perigo, da insolação, da frustração, do pânico, da incerteza, da insegurança. Papai, nos cura a nossa alma, nosso espírito, nossa mente seja curada. Que toda fortaleza que o inimigo projeta e tenta fazer fortaleza na nossa mente, nós liberamos nossa mente e colocamos ela em cativo ao Senhor, contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, toma a frente de tudo. Vai na frente, quebrando o laço, derrubando o muro e abrindo as portas que tiver fechada. Você crê na sua vitória, então se levante. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja no vale escuro, saiba que você não vai ficar no vale. A fé vai te mostrar um futuro brilhante, pois as estrelas irão pelejar por você. Quando Débora saiu para lutar contra Baraque, a palavra de Deus diz que o sol, as estrelas nos seus óbitos lutaram a favor de Débora. Que Deus possa pelejar ao seu favor nesse dia de hoje. Um abraço e Deus te abençoe poderosamente, mas creia que a vitória vai chegar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é na hora de Deus, no tempo de Deus, ele vai ressuscitar o que é seu e vai devolver para suas mãos, em nome de Jesus, amém. Um abraço.